Olá, amigos e amigas, muito bom dia para vocês. Eleições municipais, campanha nas ruas, horário eleitoral e, claro, sabatina no TN. É a nossa contribuição no processo democrático para te ajudar a dar um voto consciente. E hoje o TN segue entrevistando os candidatos a prefeito da Serra. Nós acreditamos que o debate construtivo é essencial para o fortalecimento da democracia. E hoje no estúdio do TN, o candidato a prefeito da Serra, Wilson Zon, do Partido Novo. Zon tem como vice-prefeito o Dr. William Lessa, também do Partido Novo. A nossa entrevista terá 20 minutos. Candidato, bom dia para o senhor. Bom dia. Seja bem-vindo ao TN. Bom, a partir de agora, relógio na tela, o seu tempo já está valendo. Vamos à primeira pergunta. O senhor propõe uma serra como uma cidade humana, ou seja, de acordo com o plano de governo, aquela que coloca o ser humano em primeiro lugar. Para o senhor, o que é colocar o ser humano em primeiro lugar? Bom, quando a gente fala de uma serra humana, e a gente entendendo que uma cidade ela tem uma administração pública, né, sobre vários aspectos que envolvem o atendimento do cidadão, a gente sabe muito bem que a administração da cidade, ela hoje, dentro da questão que trata o cidadão como a peça mais importante dentro de uma relação de convivência, é entender que o serviço público tem que chegar rápido, com eficiência e realmente com a qualidade mais humana para o cidadão. Bom, vamos falar de educação. No projeto de governo do senhor em relação à educação, o senhor propõe criar um sistema de acompanhamento de aprendizagem trimestral, criar um centro de formação e abrir concurso público para o magistério. Okay. Né? Eu gostaria de saber do senhor como é que vai funcionar essa implementação, por exemplo, desse sistema de acompanhamento de aprendizagem trimestral. Veja bem, a gente sabe muito bem que você tem rotinas e os professores, no meu entendimento, têm um acompanhamento diário de todas o dia a dia do aluno. Então, na evolução do aluno, a gente tem que ter esse acompanhamento, sentir efetivamente se o aprendizado que está sendo passado, o conhecimento que está sendo passado para o aluno, está realmente sendo absorvido. Se o aluno, de fato, está tendo conhecimento e, consequentemente, tendo esse conhecimento, a gente avaliar a própria capacidade do professor em dar passar esse aprendizado. É nesse sentido. O senhor não acha que trimestral não é pouco tempo para fazer essa verificação? Olha, quando a gente fala trimestral, é para a gente analisar todo o sistema, não só a prática do professor para com a entrega, mas com certeza o aluno, mensalmente, ele vai ter a sua avaliação dentro da grade, dentro das práticas de provas e tudo mais. Mas é no sentido de entender toda a sistemática do conjunto do aprendizado e principalmente da formação do aluno dentro da estrutura. Bom, o senhor também propõe, em relação à educação, um contraturno escolar nos bairros. Sim. Aí o senhor cita entidades parceiras, como administração municipal, como igrejas, clubes, entre outros. Sim. Esse contraturno, ele vai funcionar fora das escolas, de acordo com a proposta do senhor? Como é que ele vai funcionar? Não, eu entendo que a escola tem que ser o ponto de convergência das atividades hoje que a sociedade, a comunidade, as instituições podem utilizar aquelas estruturas, porque a gente percebe muito que hoje, na parte da tarde, né, nos horários, no contraturno, as escolas estão fechadas. Então, a gente gostaria muito de estar implementando uma relação direta, não só da própria comunidade, dos pais e amigos, com certeza também de projetos sociais, principalmente na área do esporte, na área da cultura, dentro da escola. Fazer a escola ser aquele espaço onde a comunidade e a formação ela transcenda a parte só da formação acadêmica. Vamos falar de transporte. O senhor traz algumas propostas sobre o trânsito, né? Okay. Uma delas é integrar ônibus e bicicletas. Sim. Explica, por favor, como é que vai ser isso. Olha só, hoje você tem uma cidade muito ampla, muito espraiada, onde você tem 3 terminais instalados na cidade, onde, se você olhar, o sistema de transporte ele funciona com alguns gargalos, mas você tem a necessidade, no meu entendimento, de você conectar
toda aquela cidade que você está espalhado em diversos bairros com esses terminais através de ciclovias. Então hoje a gente percebe muito bem, muito forte que as ciclovias, o sistema cicloviário da Serra não está completo. Então a gente precisa complementar o sistema cicloviário, dar condições para que a pessoa se estimule a ir para os terminais, muitas vezes do seu bairro que está muito próximo do terminal, não esperar um ônibus que passa de circuito, ir para um terminal de bicicleta e de repente no terminal ele vai ter um local dele para que ele possa ter a sua bicicleta guardada e dali ele vai buscar o seu transporte para o seu local de destino. Então é integrar realmente bicicleta com o modal de transporte coletivo. Isso é uma coisa que é corriqueira em algumas cidades. Hoje você pega o sul, você tem muito isso, e eu percebo que, infelizmente, a gente não tem um sistema cicloviário potencializado por falta dessa estrutura de ciclovias que não está implementada na cidade. E principalmente com a própria estrutura nos terminais para dar essa guarda do equipamento. Porque você chega nos terminais hoje, seja de Carapina, de Laranjeiras e Jacaraípe, você não tem um local de guarda dessa bicicleta. E, consequentemente, você poderia estimular uma prática que é o uso da bicicleta. Bom, eu queria falar com o senhor um pouco sobre juventude e violência. 21% da população do nosso estado é composta por jovens de 15 a 29 anos. Dos homicídios dolosos, aquele com a intenção de matar, de 2023, para essa faixa etária, mostra 82% das mortes de homens negros e 11% das mortes de homens brancos. 11% mulheres brancas e 81% mulheres negras. Sim. O Atlas da Violência aponta que, de forma geral, metade das vítimas de homicídio nos últimos 10 anos nessa faixa etária são 321 mil pessoas no Brasil, dado Sim. também que reflete um pouco a realidade local. Como é que o senhor pretende enfrentar essa violência que atinge a juventude? Olha, a gente falou antes, né? Abrir escola no contraturno para atividades que envolvam o jovem, né? Para que ele de fato possa estar buscando atividades esportivas, culturais e efetivamente não se destinar muitas vezes para o tráfico, que é isso, que a gente sabe muito bem que a capacidade comercial do tráfico ela é muito forte, de atração e de estímulo ao jovem, muitas vezes quando ele está em um momento muito mais de vulnerabilidade, principalmente em locais vulneráveis que a Serra tem. Então a gente sabe muito bem que a cidade, infelizmente, ela ainda tem muitos locais, muitas regiões muito vulneráveis do ponto de vista social. E é nesse momento que a gente percebe que a atenção do Estado tem que chegar nesses locais. A cidade tem que estar trabalhando, a administração tem que estar trabalhando para que esses locais eles sejam assistidos de muita assistência, principalmente para evitar que esse jovem ele seja, muitas vezes, atraído por esse ambiente. E a gente sabe que a questão do crime ele se dá muito, muito forte, principalmente nessa faixa etária, com jovens que estão envolvidos com o tráfico, né? E isso aí é rixas de grupos e tudo mais. Então, eu percebo isso, eu tenho certeza que se a gente tratar a questão da vulnerabilidade que essa criança, esse jovem está vivenciando hoje, lá na família, naturalmente a gente vai evitar um jovem amanhã participando de um processo que é ruim para a cidade, que é o tráfico, e consequentemente amanhã passivo de um crime, né? de vir a óbito e de você ter um elevado número de homicídios na cidade, que a gente sabe que o número de homicídios é alto na Serra, né? A gente está vivenciando uma cidade com níveis de homicídio até acima da média do Brasil. Isso é ruim, se a gente olhar a realidade do nosso município, para um município tão rico, tão próspero, mas ainda a gente percebe como tem vulnerabilidade e como tem pessoas que estão muito frágeis e expostas a essa questão, né? Sobre os números de violência, eu tenho os dados aqui, o Atlas de Segurança diz que a Serra é o segundo mais violento, só perde para Cariacica para cada 100 mil pessoas. O segundo mais violento do estado em relação a homicídios. O senhor propõe no programa do senhor, entre aspas, o mapa do calor do crime e um portão de segurança. O que são essas propostas? Mapa de calor, eu acho que é quando você tem todos os agentes de segurança acompanhando e dentro de uma
logística, um grande centro de análise de avaliação, onde você percebe em tempo real aonde está acontecendo toda essa criminalidade, toda essa questão do homicídio. E você atacar claramente aonde nesse ambiente você precisa ter ações objetivas e rápidas, para que você comece a minimizar esses impactos. Então é você ter uma capacidade, que aí a tecnologia nos permite isso, né? Então nós não estamos falando, hoje você tem plataformas que te permitem, quando você cruza todos esses dados, mostra um dado de calor dentro daquela região. Então você, naquele momento, você tem que atacar esse problema e tem que começar a entender a causa e começar a fazer o enfrentamento. Então isso é um mapa mesmo, hoje você tem plataformas, e aí é gestão, né? É você efetivamente trabalhar com tecnologia, com gerenciamento da informação. E esse portão de segurança? Portão de segurança é você entender a dinâmica da cidade e os portões aonde entra, por onde passa a população que flutuante da cidade. Porque nós sabemos muito bem que a Serra, ela ainda é a cidade que ainda reside um alto nível de criminalidade, de pessoas que estão ainda envolvidas com tráfico, com roubo, com tudo. Mas a gente sabe que muitas vezes nós estamos recebendo pessoas de fora. O Espírito Santo é um estado vulnerável com a entrada de gente, tanto do norte como do sul. Então nós temos que acompanhar nesses portões muito efetivamente a entrada das pessoas na cidade. Isso é fato, porque se a gente tem um acompanhamento rígido nesses portais, a gente vai saber como a cidade está sendo naquele momento. E aí é começar a comparar, porque quando você começa a ter o acompanhamento desse calor, que a gente fala do mapa de calor, você começa a perceber que pode ter um determinado dia, uma determinada hora, onde você tem um aumento daquele nível de criminalidade por conta de um movimento de entrada na cidade de pessoas que estão muito mais indo para dentro da Serra para cometer delitos. Bom, o nosso colunista Eduardo Maia, de política do jornal A Tribuna, ele está gripado, não pôde gravar o vídeo, mas mandou a pergunta dele, eu vou repassá-la ao senhor. Candidato, o seu nome foi lançado na disputa pelo Partido Novo na reta final do prazo, já nas convenções partidárias. Por algum tempo, havia expectativa de que vocês pudessem fazer parte da coligação do candidato do PL, mas nos bastidores falava-se que o PL não quis dialogar com o partido de vocês. Houve dificuldade em chegar a um acordo com o PL? Olha, eu não tenho conhecimento dessa abordagem, da forma que vocês colocaram. Eu sempre fui muito cordial com eles e o Novo vem trazendo uma construção na cidade desde 2019. E a construção disso agora efetivamente culminou com a minha colocação no meu nome. Em momento algum, inclusive conversei além desse candidato do PL, com outros candidatos, no sentido de conhecer o que esses candidatos estão propondo para a cidade. Que a minha preocupação sempre foi estar discutindo projetos para a cidade. Então não tive nenhuma dificuldade, mas também não tive nenhum interesse. Tá. Vamos falar de saúde? Em relação à saúde, eu gostaria de citar 2 pontos do plano de governo do senhor. Ajustar o número de equipes de estratégia da saúde da família e aumentar o número de agentes comunitários da saúde. Por que esse grupo aqui ganha destaque no seu programa? Olha, para mim, hoje um dos maiores problemas é a vulnerabilidade que eu falei anteriormente e a família. Então, o aspecto da família, se a gente começa a ter o programa de saúde da família como uma prioridade na cidade, onde a gente acompanha os problemas que acontecem lá, não só um problema de saúde, mas às vezes um problema de ambiência, o jovem que está dentro da casa. Então você tem que ter uma grande equipe, às vezes multidisciplinar, acompanhando todo esse universo de problemas que a família passa. Então, o programa de saúde da família, para mim, hoje é um dos grandes programas que já existe há muitos anos e que deve ser implementado de maneira que a gente tenha uma ação preventiva dentro dessa questão que é a saúde, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista mental também, porque a gente entende que você tem problemas do ponto de vista, né, que hoje é uma realidade na cidade, né, em qualquer município no Brasil, né? Que outro ponto é que o senhor vê problemático na saúde da Serra? Olha, fila
eu vejo fila como um dos pontos muito problemáticos, porque eu entendo que se a gente começa esse monitoramento da família, a gente vai entender a causa né? E atacar lá na base, lá na causa, evitando que o cara vá para o posto de saúde, muitas vezes de forma sem necessidade. E nessa hora é que eu percebo que a gente precisa fazer gestão. É preciso entender dados, precisa entender a dinâmica da cidade, entender a capacidade do município de assistir. Muitas vezes não é falta do profissional, às vezes é a falta de capacitar o profissional, dar mais uma condição a ele, dele fazer um trabalho mais humano, mais acolhedor, entendendo a realidade do cidadão que está indo ao posto de saúde e, consequentemente, esse atendimento ser muito mais acolhedor. E, de certa maneira, trazendo o cidadão para entendendo que a estrutura, muitas vezes, ela está descolocada, ela está disponível, mas, às vezes, ele está fazendo uso daquilo ali, indevido não, mas está indo para ali sem necessidade. Então, a gente tem que ter uma capacidade de gerir toda essa logística que hoje está disponível, mas que, na minha visão, ela é deficiente nesse aspecto. Bom, agora eu vou fazer perguntas mais curtas, né, para saber a opinião do senhor. Quando o senhor pensa em um lugar que traz paz na Serra, qual lugar é esse? O lugar que traz paz? Olha, para mim o lugar que traz paz na Serra são todos os bairros que a gente entende que a convivência comunitária tem que acontecer de forma harmoniosa. Tá? Então eu percebo que nós temos que discutir dentro da nossa gestão como que a gente começa a trabalhar um ambiente de harmonia dentro das comunidades. Nós temos que começar a dar um pouco mais de ambiência na cidade. As pessoas não têm amor pela cidade muitas vezes, quando ela não cuida dos equipamentos, né? Então, para mim, toda a serra, todos os espaços são lugares de paz. E é isso que a gente preza. Pena de morte. Olha, pena de morte, não vejo pena de morte como algo que é contra. É contra. Sou contra. Redução da maioridade penal. Ah, sim. Redução da maioridade penal, com certeza. A favor. A favor. Bom, vamos falar de esporte. No que tange a esse tema, o senhor fala em uma participação, uma parceria público-privada e concessão da Arena Jacaraípe e outros espaços públicos para iniciativa privada. Por quê? Quando a gente fala em iniciativa privada, porque eu acho que o Estado não suporta. Nós não temos, hoje não existe uma administração pública municipal, nem estadual, nem federal, que dê conta de todas as demandas que a sociedade hoje precisa em termos de atendimento. Então, quando a gente coloca que o esporte é algo que vai levar para o jovem um nível de disciplina, de equilíbrio emocional, para trazer o jovem para uma ambiência de melhor convivência, eu entendo que esses espaços estão todos eles prontos. Então você tem muita estrutura de esporte que é subutilizada na cidade. E na minha visão, hoje a gente pode ter alguns equipamentos que podem ser feitos pela iniciativa privada, pela parceria público-privada, que muitas vezes não é uma empresa, é uma ONG, é um terceiro setor. São pessoas que estão hoje aí já com projetos sociais, projetos nesse aspecto, que estão fazendo trabalhos belíssimos e, no entanto, não estão potencializando os equipamentos que nós temos. E na escola, como é que seria o projeto de esporte na escola, aliado a esse processo aí com a iniciativa privada, nas escolas municipais? Eu acho que aí nas escolas a gente tem que entender que aí é a estrutura do município. Eu percebo que você pode ter algumas atividades na parte educacional, na parte esportiva, que você cria ali um calendário esportivo, você pode ter alguma coisa que interage todos esses equipamentos que estão disponíveis, que pode ser trabalhado por alguma instituição ou por um projeto de uma empresa, mas principalmente dentro da escola você ter a estrutura do corpo docente voltado para a formação esportiva. E aí você tem toda uma logística, que são a criação de grupos de esporte, de calendário esportivo, uma série de oportunidades que pode ser dada ao jovem, tanto dentro da escola como fora da escola. Candidato, agora a gente tem um pouco mais de 1 minuto e 20, eu gostaria que o senhor falasse diretamente ao nosso telespectador. Olha, primeiramente eu quero agradecer à tribuna por essa oportunidade, entendendo que nós estamos quanto proposta de governo, ela tem uma preocupação muito grande de levar a gestão pública para um patamar um pouco mais arrojado, um choque realmente de gestão.
tentando otimizar recurso, buscando fazer com que o recurso ele seja aplicado de forma austera e de forma que traga bem-estar à sociedade, à população. E eu não tenho dúvida que, para mim, hoje, o que a gente precisa dentro da gestão é estimular o desenvolvimento econômico, ele é atrelado, consequentemente, também ao social, e gerando emprego, gerando renda, gerando oportunidade e minimizando desigualdade. Porque a gente sabe que a gente, por mais que a gente queira, a gente está numa cidade muito rica, muito próspera, mas a gente está numa cidade que ainda tem muita desigualdade. Acabou, candidato? Olha, eu agradeço, entendo que hoje é uma realidade que nós estamos vivendo. Quero muito pedir a atenção de vocês. Estamos hoje colocando o nosso nome, estamos à disposição. Sou o Wilson Zon, número 30, Partido Novo, e quem sabe nós estaremos Obrigado. Em 2025 com vocês na administração do município. Obrigado, candidato. Tá bom? Na Obrigado próxima segunda-feira, vocês. vamos continuar sabatinando os candidatos a prefeito da Serra. No estúdio do TN, ao vivo, será a vez de receber Pablo Muribeca, do Republicanos. A nossa entrevista começa pontualmente às 11h15 e eu te espero. Daqui a pouquinho o TN está de volta.